Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre gestão no setor de alimentação. E para isso, temos uma convidada especial que transformou uma lanchonete em uma das maiores redes de franquia de salgado do Brasil. Hoje a gente está aqui com a Carol Martinelli. A Carol é fundadora da Carol Coxinhas e ela compartilha muito, não sei quem acompanha ela nas redes sociais, sua experiência em gestão e expansão de negócios no ramo alimentício. Carol, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Um prazer receber você mais uma vez. Com certeza, já somos aí parceiras, né? Sempre estou aí junto com vocês, participando aí de todo o movimento que vocês fazem. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque quando a gente compartilha, a gente aprende, mas também consegue ali falar para outras pessoas que estão no mesmo segmento que é possível crescer no ramo de alimentação. É um desafio, mas todo mundo tem que estar empreendendo, é para crescer. Se for ficar no mesmo lugar, vem alguém e te engole. E ai, que legal, muito gostoso. A gente esteve com a Carol no Mundo é Delas, a Carol esteve lá representando Mulheres por Elas e foi uma das palestras mais elogiadas, incríveis, né? mais elogiada do evento. Fiquei muito feliz. Ai, que bom, obrigada mais uma vez, viu, Carol? Eu Seja agradeço. bem-vinda. Muito obrigada. Vai ser um bate-papo com muita informação, então fica por aí que vai ser muito legal. Carol, conta pra gente como surgiu a ideia da Carol Coxinhas e quais foram, assim, os primeiros passos para o negócio. A Carol Coxinhas surgiu, nós já éramos empreendedores, eu e meu marido, há 5 anos. Nós tínhamos uma lanchonete dessas de interior, que faz aqueles lanches grandões, né? E a gente ficou ali por 5 anos. Então, quando nós decidimos que nós iríamos abrir um outro negócio, um outro modelo de negócio, foi justamente por entender que nós já tínhamos alcançado todos os níveis de sucesso com aquela hamburgueria. E tem uma coisa, quando a gente fala que trabalhar à noite é muito cansativo. Os nossos filhos estavam crescendo e o nosso negócio estava no auge. Imagina, um negócio começou a vender com R$20 na noite. A gente chegou no auge do sucesso com a hamburgueria. E normalmente, quando você está no auge, você não pensa em migrar para outro negócio. Você vai ficar ali. Só que a gente entendeu que nesses 5 anos a gente fez muita coisa. A gente organizou, a gente entendeu como é que funcionava o negócio e a gente queria crescer. E a limitação na hamburgueria, ela era limitada. Ali a gente voltou o nosso olhar para o mercado e avaliou o que nós poderíamos crescer, que nós conseguiríamos ter escala. Mas quando eu falo escala, é crescer o negócio, mas principalmente um negócio que não fosse dependente de mim e do meu marido. A hamburgueria ou era nosso ou ela não funcionava. E eu não consigo acreditar em riqueza e crescimento quando o negócio depende do dono. E ali começou a nossa saga de o que nós vamos fazer e já surgiu a Carol Coxinhas. A gente tinha uma receita de família, mas a gente estudou o modelo de negócio. A gente entendeu o que estava acontecendo no mercado, qual era o modelo de negócio, porque a gente queria uma operação simples, fácil de operar e que a gente conseguisse crescer através de um produto comum. E ali a gente foi muito assertivo, trabalhou muito, mas foi muito assertivo também. Quantos anos tem Carol Coxinhas? Carol Coxinhas tem 10 anos, nasceu em 2015. Olha, 10 anos. 10 anos, olha isso. Bastante tempo, uma década. Tempo. É, Ou seja, uma 15 anos empreendendo. Exatamente, 15 anos no O mercado. setor de alimentício, ele tem muitos desafios, né, Carol? Ele é muito desafiador, porque a alimentação, as pessoas falam, não, eu vou empreender no ramo de alimentação porque as pessoas comem todo dia. Exatamente, elas comem todo dia. Mas para você manter um negócio, para você conseguir preço, para você ter um negócio diferenciado, para que as pessoas vejam seu produto como algo que tem um quê a mais e não é mais do mesmo, é muito desafiador. Além que é uma margem pequena e você tem que gerar escala. Ou é um produto altamente artesanal e você tem que vender ele muito caro. Então são várias nuances que às vezes as pessoas não têm noção do que é a gestão, o que é você crescer e manter o negócio de alimentação. Tanto que abre e fecha negócio o tempo todo, né? Principalmente alimentos. Muito, é muito. Porque a barreira de entrada, às vezes, ela é muito baixa e ali a competitividade também se torna muito alta. Então, você manter o negócio ali, ano após ano, inovando e trazendo mais clientes para sua base, é desafiador. E para você, quais são os pilares fundamentais para fazer gestão no segmento alimentício? Primeiro, você tem que ter muito claro qual é o seu modelo de negócio. Por quê? As pessoas falam, mas eu vou colocar um preço mais barato e vou cobrar mais caro. Não tem certo e errado. Tem o que você como você vai se posicionar. Eu falo que o meu produto, ele não é um produto caro. A gente tem um produto
barato, só que eu ganho na escala. Então, o dono de negócio, ele tem que entender de precificação, ele tem que mostrar para o cliente quais são os diferenciais e, principalmente, ele olhar o mercado e ver como ele consegue crescer, porque senão ele fica do mesmo tamanho, acaba estagnando e fazendo mais do mesmo. Então, para mim, esses 3 pilares são os que regem um modelo de negócio de sucesso. E aí tem vários desafios, né? Então, por exemplo, quem trabalha com alimentação como vocês, alimentos perecíveis, então se você não tem um controle de estoque, né, interessante, Sim, acaba perdendo aí, sim. perde na precificação, então de fato desafiador. bem desafiador, um segmento bem peculiar, né? Eu diria assim, bem peculiar. Não é todo mundo que consegue tocar um segmento desse. E né? tem uma coisa interessante quando a gente fala de ramo de alimentação, porque quando a gente fala de negócio de alimentação, a gente entende que você precisa abdicar muito da sua vida para você tocar um negócio desse. Porque normalmente, a maioria dos modelos de negócio, você trabalha de sábado, domingo e feriado. Quando todo mundo está descansando, você está ali trabalhando para atender esse cliente. E não é todo mundo que está preparado para isso. A maioria das pessoas que eu vejo que ficam no meio do caminho, falam, não, estou cansada, não era isso que eu queria. Tá, mas se você trabalha com o ramo de alimentação, você precisa entender que as pessoas vão consumir mais quando elas estão no momento de lazer delas, né? Então isso aí também é importante. Eu acho que o maior desafio é a pessoa entender exatamente o que o mercado de alimentação precisa que você entregue para ele. E aí sim você vai ter retorno. O empreender, ele é feito ali de desafios e de erros e acertos, né? Sim. Que erros, que é comum, assim, que você já deve ter passado por vários, né? Que é comum nessa área de alimentação? Eu acredito que um dos maiores erros que a gente pode ter é na precificação. Porque se você não precifica o seu produto da maneira correta, você vai vender errado e você contamina todo o mercado. Às vezes as pessoas olham para o concorrente. O meu concorrente, ele tem um preço X, eu vou fazer o preço parecido com ele. Só que a estrutura do seu concorrente é outra. Então, você tem que entender o quanto custa o seu produto. E essa parte da gestão financeira, eu costumo falar que ela é muito negligenciada. Porque o empreendedor, ele tem uma característica maravilhosa, que ele é muito corajoso. Ele vai lá, ele faz, ele trabalha sábado, domingo, feriado, ele tá ali operando, ele faz com muito amor. Só que, enquanto ele tá ali fazendo o negócio dele funcionar, essas coisas que são aquilo que vai levar ele para o próximo nível, acabam ficando para trás. Ou por falta de conhecimento, ou porque ele está totalmente imerso ali no dia a dia do negócio e ele não tira o tempo para fazer essa parte que é tão importante. Então eu costumo falar que a diferença entre um empreendedor para um gestor, dono de negócio que vai crescer e se tornar um empresário, é o quanto ele também está olhando para a gestão do seu negócio. Quando a gente fala de preço, a gente envolve estoque, a gente fala do custo do produto, a logística que hoje é muito cara, as embalagens que a gente coloca ali, que hoje está pegando muito parte do que é a precificação. Então, acredito que começar pelo preço é o primeiro pilar para você começar a organizar a sua casa, se você, empreendedor, estiver tendo problema aí no seu negócio. Carol, falando em gestão financeira, né? Quais seriam as práticas saudáveis aí dentro de um negócio? Eu acredito que você precisa começar a organizar. Eu falo que a gente tem que ter uma gestão descomplicada, porque quando a gente fala em gestão, as pessoas já se assustam. Como que a pessoa que está lá com um negócio dentro da casa dela, uma lanchonete, um restaurante pequeno, como que ela deve começar? Primeira coisa, controlando o estoque dela. O quanto eu vou comprar, o quanto eu vou utilizar. Esse controle de produção é importante, porque às vezes eu vejo muito dono de negócio falar, eu não estou vendo dinheiro, mas o dinheiro dele está todo no estoque. Não precisava ter tanto estoque assim, a não ser que ele tenha muito capital de giro. Então ele precisa começar a organizar a produção, quanto eu vou produzir e o quanto eu estou vendendo. Isso é importante. Depois ele vai olhar para aquelas torneiras abertas invisíveis. Sabe quando você tem um vazamento em casa que você não sabe de onde ele vem? Muitos donos de negócio, o dinheiro está se perdendo, está escorrendo pelo ralo porque ele não entende aonde está indo o dinheiro. Aí o dinheiro ele pode estar indo nas percas, nos desperdícios, na precificação errada mesmo, na quantidade. Eu lembro que uma vez eu estava passando no Facebook e eu vi uma caixa da Carol Coxinhas. E aí eu olhei e falei, nossa, mas essa caixa está muito cheia, essa caixa. E a gente vende por unidade. E aí eu contei, na minha conta tinha 120 naquela caixa. Nesses 20 a mais que o atendente colocou, ele comeu todo o meu lucro daquele produto que eu vendi. Então, são coisas que se você não controla o quanto você vai... A porcentagem de cada produto, não, é a quantidade exata, porque
Ou qualquer produto, ele tem a composição, né? E essa composição, ela é feita e baseado o preço para aquilo. Qualquer coisa que vai a mais, você já vai sair fora daquilo que você estipulou que seria o seu ganho. Se é por porcentagem, se é por real, que seja como você vai fechar essa conta. Só que o dinheiro está escorrendo e você não está vendo. E hoje, mais uma vez, quando você está olhando gestão financeira, você tem que olhar para os pequenos detalhes. Eu falo que o gerenciamento, ele tem que ser micro, porque quanto mais você olha para os pequenos detalhes, mais você enxerga para onde está indo o seu dinheiro. E se o dinheiro não está indo para o seu bolso, ele está indo para outro lugar. Ô, Carol, e falando de gestão financeira ainda, mas pensando no controle de estoque, em desperdício, que foi um pouquinho que a gente até falou aqui agora, o que você pensa em relação a isso e quais estratégias que a pessoa do ramo de alimentação pode adotar para reduzir? Simples, eu acho que você tem que ser muito simples nesse primeiro momento, porque como você está ali operando no dia a dia, você tem que fazer algo que seja funcional e que não atrapalhe o seu fluxo de trabalho. A gente criou uma planilha muito simples das lojas e muito funcional. Você pega o produto, porque às vezes, vamos pensar num delivery. Você pediu o seu produto e foi errado. Aí você ligou para mim, eu vou ter que ir lá fazer outro produto para você. Então eu perdi só o produto? Não, você vai ter que pagar outro motoboy, você desperdiçou um produto que está voltando, eu vou ter que te mandar um outro. Então você começa a controlar o quanto teve de desperdício com o cliente final. Coloca preço. Porque quando você começa a estipular tudo que você gastou em preço, vai ficar muito mais fácil. A gente coloca assim, ó, você coloca a data, o que aconteceu, quem fez, quem é o responsável pelo erro e o quanto aquilo custou. Uhum. Quando a gente faz esse pequeno controle, a gente começa a ver muito mais coisa, porque sempre tem aquela pessoa que erra mais, sempre tem uma pessoa muito dispersa ali na tua operação, e ali você consegue controlar quem está trazendo mais erros, porque não é a equipe toda que vai ter que ser penalizada por algo que tem uma pessoa só fazendo. Você começa já a entender também quais são os produtos que geram mais problema. Por exemplo, quantas vezes a gente viu, faltou refrigerante. É uma experiência péssima para o cliente. O motoboy tem que voltar, ele tem que fazer uma outra viagem, ali você já comeu parte do seu lucro. Então, primeira coisa, eu falo que a gente tem que ter gestão à vista. A gestão tem que estar na cara de todas as pessoas, mesmo que sejam simples, mas coloca ali na área de preparo tudo que está acontecendo. Aconteceu um erro, coloca lá. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente consegue ver o tempo todo. E tem também aquela coisa, né? Queimou? Não joga fora. Guarda, você vai contabilizar tudo que aquilo vai impactar no seu dia. Porque às vezes um centro de salgado, custa R$30 o custo dele. Mas se for um por dia, se eu estou perdendo um por dia, a gente sabe que é muito mais do que isso. Teve uma loja nossa que a gente começou a olhar o que estava acontecendo nessa loja. Ela era uma loja lá do estado de São Paulo. E o franqueado ele não era presente na operação, porque ele tinha outros negócios. Ele era um investidor. E aí a gente falou, mas a conta não está fechando. Ele fala, a conta não fecha. Então tá, vamos controlar o teu estoque. Tudo que entrou, você vai colocar tudo que você comprou, tudo que vendeu. Para isso tem sistema que às vezes é muito baratinho e vale a pena você ter. Ali a gente identificou que as coxinhas grandes que a gente vende não estava sendo lançada, mas ele estava comprando, mas não tinha no estoque. Então, não vendeu para o cliente final, porque não estava no sistema, não tinha no estoque, mas ele tinha comprado. Aí a gente foi descobrir que por dia as meninas estavam consumindo mais de 10 coxinhas. E não tem um problema você comer, mas eu preciso dar baixa. Sim. E isso, 10 coxinhas por dia, no final do mês, é muito dinheiro. Ao longo de um ano, é muito dinheiro, não é só uma coxinha. A coxinha, depois a gente percebeu que vinha acompanhada de um refrigerante de lata. Então, não tem problema comer, mais uma vez. Mas é importante que você tenha o controle. Medir, né? Você medir o que está... E para onde está indo cada coisa, né? Isso é importante. Então, essa gestão é simples, mas altamente eficiente. Tem que controlar, né? Tem que controlar. Ô, Carol, e uma coisa que a gente vê também nas redes sociais dela mesmo, uma gestão da equipe, né? Incrível. E como você faz isso? Eu acredito muito na cultura do negócio. E para mim, o líder, ele é aquela pessoa que faz o negócio acontecer. Eu não consigo fazer com que a minha equipe faça o que precisa ser feito se eu não estiver ali junto, dando exemplo. Eu estou ali à frente, eu estou abrindo o caminho, eu estou desbravando, eles têm que vir junto comigo. Quando a gente começa a crescer, a gente
perde parte do controle, porque se você, hoje muitas pessoas centralizam muito e isso atrapalha o crescimento, né? Mas se você consegue gerir o seu time, eles vão entregar por você. E essa coisa de fazer junto é muito importante, porque a gente trabalha a questão de o quanto eu estou focado em todo mundo fazer o que é necessário para o negócio crescer. E eles têm que entender que quanto mais a empresa cresce, eles vão vir junto com a gente. Não é todos que vão ficar, ainda mais nessa transição. A gente sabe que muitas pessoas ficam pelo caminho, mas se a gente conseguir passar qual é a missão da empresa, qual é a visão a longo prazo, para onde você quer ir? Olha, eu tenho isso aqui é o nosso futuro. Você está junto comigo? Você tá a fim de ir também, Você quer ir né? junto também? Hoje a gente tem o maior gargalo. Hoje a gente tem 2 grandes gargalos no nosso mercado, acho que no mercado geral, que é gestão de pessoas, não tem mão de obra, e logística. Então a gente deixa de crescer por não ter as pessoas ali querendo fazer, mas quem está contigo, você tem que saber identificar quem são as pessoas que estão ali junto com você no campo de batalha. Sim, que veste a camisa, né? Exato, devem ser valorizadas, tem que ter a questão da meritocracia, sim. Não é todo mundo que faz tudo que precisa ser feito, tem quem faz o básico e tem aquele que se sobressai. Quem se sobressai tem que ser valorizado. E hoje está muito fácil você crescer na sua carreira profissional, né? A régua está muito baixa, então quando você faz um pouco mais que o combinado, os resultados vêm, mas o líder também tem que estar atento a essas pessoas que se diferenciam no time. Então eu falo que ali eu sou assim, eu gosto das coisas muito certas, muito processo, muito padrão, mas quem entra para trabalhar comigo raramente fica do mesmo jeito ou sai do mesmo... Da mesma forma. Não, a pessoa cresce muito. Então é isso, acho que o quanto a gente consegue impactar e mostrar que se a pessoa estiver junto com a gente, ela vai crescer, mas se em algum momento ela deixar a empresa e seguir um outro caminho, ela cresceu também junto conosco, Sim, né? sim. Acho Tá que tudo isso é o bem, mais né? importante. Aprendizado, Tudo bem. né? Exatamente, o quanto a gente consegue impactar a vida do outro e o quanto ele consegue crescer quando ele está junto com a gente. Acho que esse é o principal. A gente adora os vídeos, né? Os Nossa. vídeos mostrando a equipe. Eles são super engajados, né? Não, eles adoram. Sempre viraliza alguma coisa deles lá. Carol, falando agora de gestão de negócio de forma geral, tem alguma ferramenta que vocês usam ou que você indica para as pessoas do segmento de alimentação? Eu gosto muito da gestão à vista. O que é a gestão à vista? Tudo que você precisa colocar em destaque é importante que esteja ao olhar de todos. Por exemplo, eu gosto de indicador. Não é uma ferramenta específica para indicador, mas quais são os pontos da sua empresa que você tem que avaliar toda semana, mensalmente? Por exemplo, faturamento. Quanto você faturou essa semana? Quanto que é a semana seguinte? Quanto vai faturar ao longo do mês? Qual que é a tua estratégia de faturamento para o ano? Então, eu acredito que quanto mais informações, quanto mais indicadores você consegue controlar, melhor. Eu acredito que dentre uma gestão eficiente que faz a diferença no negócio é faturamento, lucratividade, é bom a gente saber, porque se hoje eu sei que eu tenho meses sazonais, né? No inverno eu vendo muito mais. Só que lá para agosto a minha venda cai. Já é previsível, eu já tenho esse controle. Então eu vou fazer alguma ação para que eu consiga minimizar essa questão. Então, faturamento, lucratividade, turnover de colaborador, porque se você não controla esse turnover, você vai ficar entrando e saindo gente ali, você não consegue crescer, aquilo lá impacta todo o seu fluxo de caixa. E acredito que você pode medir também os seus canais de venda, o quanto você está conseguindo vender em cada pilar ali. Eu tenho balcão, tenho delivery, vendo faço eventos, faço festa, porque se a gente coloca tudo no mesmo bolo, você não sabe para onde o dinheiro está indo. E ali, quando você consegue olhar, tá, eu vendo 20 mil no delivery, 50 mil no balcão. Aí você consegue entender para onde o seu faturamento oscila, onde você tem oportunidade. Oportunidade de mexer ali. Exatamente. Opa, aqui eu preciso aumentar essa venda, tá baixa, né? Ainda mais quando a gente vende um mercado, que a gente vê que muita gente está perdendo o poder de compra ali, né? Às vezes ele acha que ele tem que colocar mais item no cardápio. Não, controla os seus indicadores, porque são esses indicadores que vai te mostrar qual é o raio-x do seu negócio. Então, quais são os pontos hoje no seu negócio que você tem que levar em consideração para você avaliar se ele está crescendo ou se ele está diminuindo. Negócio que não cresce, desaparece. Desaparece. Uma coisa, outro dia eu vi um vídeo seu falando sobre demissão, né? Pessoas saindo da empresa. Que se você tá tendo isso muito alto, que é o turnover, né? Sim. Provavelmente tá contratando errado.
E é exatamente, você deu até a dica lá das 3 perguntinhas, Sim, né, do que sim, fazer. exatamente. E hoje é a maior dor que a gente está sentindo. A gente tem um mercado altamente, tem muitas oportunidades e as pessoas estão escolhendo, o que é muito bom, porque faz também com que a gente, na nossa empresa, comece a mexer para ser bom para as pessoas que estão junto conosco. Mas eu acredito que quanto mais você consegue, é que eu entendo que a gente vem de pilares dentro de um negócio. E para mim, o primeiro pilar é a liderança. O líder tem que estar muito pronto, porque senão eu não consigo nem inspirar as pessoas que estão junto comigo. As pessoas não vão querer vir trabalhar comigo. Mas antes de pessoas, eu tenho que ter processo e padrão pré-estabelecido. O que eu mais vejo, não só com os meus franqueados, mas os meus mentorados também, onde a gente vai arrumar a empresa, que as pessoas conversam comigo e as pessoas entram e saem do meu negócio o tempo todo. Tá, deixa eu entender como é que tá o teu negócio. É uma bagunça. Não tem organização interna. Ninguém quer ficar, Ninguém vai ficar. O ambiente é ruim, o ambiente é hostil. Então, se não tem organização, o ambiente não é favorável, e nessa oferta que tem e a demanda é muito pouco, você vai realmente perder muita gente ali. Então, arruma o processo, organiza, deixa eficiente, porque você consegue fazer até mais com menos. A gente fez muito isso no ano de 2024, estamos fazendo em 2025. Vamos focar em processo, vamos deixar eficiente para a gente diminuir o número de colaborador, mas que a gente consiga entregar o mesmo resultado. E foi muito positivo. Como a gente pode fazer mais rápido, melhor, a gente andar menos ali, porque você anda muito, né, dentro de uma operação. Como é que você consegue organizar para que seja rápido, ágil e você consiga realmente fazer o seu cliente ver a sua eficiência, você entregar o que você prometeu, mas sem tanta mão de obra. Então, você precisa olhar o seu processo interno para depois reclamar que as pessoas não querem ficar dentro do seu negócio. Volto aqui só nos pilares para todo mundo pegar. Liderança, processos e padrão. Processo e padrão. Aí você vem com gestão de pessoas, depois é a gestão financeira, aí você vai focar em venda e marketing. Muito bom. Nossa, incrível. Pilares importantíssimos Sim, mesmo. sim. Isso aí para qualquer negócio, né? Todos os Incrível. negócios, com certeza. Carol, para o empreendedor que está passando por dificuldade e pensando em desistir, algum conselho? Ai, falei sobre isso esses dias. As pessoas perguntam, você já pensou em desistir? Eu costumo brincar que pelo menos uma vez por semana. Né? Uma vez por semana você pensa, ai meu Deus, vontade de largar tudo e eu brinco, vamos viver da minha arte, né? A galera tá assim hoje. Mas eu acredito que toda vez que você tá passando por um momento muito difícil, eu já passei por vários, você tem que pensar se você fez tudo que você poderia fazer para salvar o seu negócio. Porque eu, comigo e com as pessoas que eu conheço, sempre tem alguma coisa que você ainda não fez. E aquela coisa que você ainda não fez é que pode mudar o jogo do seu negócio. Eu não acredito para mim, eu acho que o que quebram são negócios e não pessoas. Então, se você hoje está passando por uma dificuldade, porque às vezes tem gente que não sabe o que fazer, realmente quebra. E quando você quebrar, se um dia acontecer, o seu negócio quebrou, mas você tem muito que você já se dedicou, você sabe muita coisa, então recomeça. Mas melhor é não quebrar. Então, antes de desistir, tenha clareza que você fez tudo que podia fazer para salvar o seu negócio. Sempre vai ter pelo menos 3 coisas que você não fez. Eu sempre falo, tem 3 coisas que você não fez. Procura, Pode escreve que você vai achar. achar. Com certeza, com certeza. Carol, e olhando toda a sua história aí, toda a sua trajetória, são 15 anos de empreendedorismo. Carol Coxinhas, um sucesso nacional, né? Graças a Deus. O que você percebe? O que foi o diferencial? Quais foram as ações que vocês tiveram ao longo desse tempo? Nossa, teve muita coisa, mas a gente começou pelo modelo de negócio. Qual é o modelo de negócio ideal para mim? Eu queria uma operação fácil, simples e que eu conseguisse gerir ela de longe, sem precisar estar lá o tempo todo. Então, a gente definiu um modelo de negócio. O que a gente queria? Às vezes, a pessoa não tem clareza do que ela vai fazer. Isso, para nós, depois de tudo que a gente passou na hamburgueria, ficou muito claro. Então, o quanto você hoje consegue olhar para o seu modelo de negócio e entender que você está tirando tudo que você pode dele. Depois, eu acredito muito em marketing. Não adianta. Não vence quem é o melhor. Você pode ter a melhor coxinha, você pode ter o melhor hambúrguer. Quem ganha o jogo é quem é mais conhecido. Ainda mais nos dias de hoje, né? A gente tem que se desdobrar. A gente tem que ser criador de conteúdo, tem que ser dono de negócio, tem que ser gestor. Então, você precisa deixar sua marca conhecida, mas entender quais são os seus diferenciais, deixar claro para o seu cliente. Porque, às vezes, você está ali fazendo um hambúrguer que parece ser comum para você,
mas às vezes você tá fazendo o teu molho, você tem um jeito de montar diferente, mas você sabe disso. O que para você é óbvio, o seu cliente não é. Então, quanto mais você destaca os seus diferenciais, seus pontos fortes, sempre as pessoas vão te ver de maneira diferente. E vir com elementos fora da curva. A Carol Coxinhas, eu acho que ela cresceu porque a gente vende um produto comum, é commodity, coxinha tem em todo lugar, mas a gente vende o modelo de negócio com uma maneira diferente. Ela tem elemento que diferencia, tem embalagem, então não é uma coisa só. É uma série de coisas que você faz, mas que você fala o tempo todo que esse é o diferencial da sua marca. Então, você tem uma coisa diferente? Comunica, porque senão as pessoas não vão ver. Não vai ficar claro para todo mundo. Então, quanto mais eu coloco foco, quanto mais o holofote está virado para aquilo que eu quero, melhor. Então, acho que é isso, ressaltar os seus pontos fortes, trabalhar muito o marketing, entender o modelo de negócio e pensar sempre qual é o próximo passo para o seu crescimento. Ô, Carol, e como que vocês fazem em relação à padronização? Porque, por exemplo, várias lojas, ainda que seja, né, produtos específicos, não tantos produtos, né, igual você falou de cardápio, Sim. Mas que vocês consigam ter um padrão legal de qualidade, porque as pessoas vão na expectativa. Hoje eu comi uma coxinha, tá gostosa, amanhã ela tem que estar do mesmo jeito, né? Exato. Como que vocês fazem? A minha maior dor na hamburgueria era essa coisa do padrão, porque se o meu marido fazia o lanche era de um jeito, se era outro, o chapeiro era de outro. E hoje tem várias hamburguerias que conseguiram escalar. A gente não conseguiu fazer isso na época. Então, para mim, muito do padrão, primeiro você vai definir, para quem está começando agora, não tem um padrão. Qual que é a receita do seu negócio? Vai lá e escreve a receita exata. As gramas, como faz, qual é o processo de preparo? Porque às vezes eu frito, eu refogo a cebola de um jeito. O meu funcionário vai lá, refoga de outro, altera o sabor. Então, detalhar qual é o jeito, a quantidade, o que você usa, como faz, tamanho, como você vai entregar. E aquilo ser regra na tua empresa, porque é padrão, você vai ter que bater em cima daquilo o tempo todo. E é muito fácil você perder o padrão hoje em dia. Eu sei que eu tenho uma empresa lá que a gente é um sufoco. Um funcionário que entra já não sabe mexer numa máquina. Então aí você já tem uma diferença no tamanho. Só que é para nós o padrão e o padrão e a gente garantir que o sabor é o mesmo, a gente bate em cima disso todo dia. Um dos nossos principais valores é a excelência. E a excelência está totalmente ligada a padrão e processo. Mais uma vez, se eu quero colocar foco nisso, o nosso franqueado, ele tem que ter essa clareza. O meu colaborador, ele tem que ter essa clareza. E a gente olha o tempo todo para isso. Todo dia você come coxinha, Carol? Todo dia. Porque eu tenho que provar todo dia o produto que eu estou fazendo. Então, às vezes, a pessoa quer manter o padrão, mas ela nem consome, ela nem revisa a sua receita. Ela não é cliente dela mesma, né? Ela muda ingrediente. E isso tudo vai impactar. Então, eu acredito que quando você mantém a sua receita atualizada, você consegue fazer com que esse produto ele seja feito hoje e no outro dia, se eu for comer no restaurante, ele vai ter que estar do mesmo jeito, porque não tem nada mais frustrante do que você chegar em um lugar hoje, você ter uma ótima experiência, no outro dia essa experiência não está do mesmo jeito. E acontece muito. A gente tem negócio de norte a sul do país, mas a gente sempre está falando pro franqueado. Quanto mais padronizado, mais processo alinhado, melhor. O cliente tem que ter a mesma experiência. Tem que ser gostoso. Imagina, você vê a foto de uma coxinha maravilhosa, te dá vontade de comer. Aí na hora que você vai comer, você fala assim, meu Deus, não é bom? Exatamente. Tem que ser saboroso. E você tem que comunicar, você tem que comunicar isso o tempo todo, que a experiência é o que conta, né? E quem tá lá na ponta precisa entender isso também, porque para um negócio que é escalável hoje, que tem mais de uma unidade, nós fabricamos, a gente faz todo o processo, a gente tem todo o cuidado. Aí o atendente vai lá, frita de qualquer jeito. Quebrou o padrão, quebrou o processo. Então você tem que entender quais são toda a vida útil que o produto tem até chegar para o cliente, para que você deixe tudo muito certinho para não ter problema ali de sair na hora fora. de embalar, né? Tudo é faz muito diferença, importante. né? Muito. A gente é muito focado ali de pegar de A a Z para que seja replicado do jeito que a gente precisa. Muito bom. E a coxinha é uma delícia, né? Que bom, eu gosto. Gosto que vocês gostem do produto. A Maitê, eu já até mandei mensagem pra Carol. Eu adoro. O melhor pastel, ela gosta de pastelzinho. O melhor pastel é da Carol Coxinha. Ela não compra, Ai, não gente, que deixa. gracinha. E ela é exigente. E ela é. Que bom, os Ela é exigentes são os tipo um melhores. controle de qualidade. Já quero, ainda não experimentei o pastel, quero experimentar. Experimenta. A Maitê vai botar o melhor. Maravilhosa. Delícia. Que bom, fico feliz. Todo mundo ficou com vontade aí, né? É. Eu fiquei. Não, eu fiquei, ó. Eu até Nessa hora, tardezinha, gostou. Carol, valores e princípios que você nunca abriu mão na gestão da sua empresa.
Eu gosto muito da transparência e da comunicação. Eu acho que hoje o maior problema que a gente tem dentro de qualquer negócio, a minha empresa é uma empresa familiar. Então, ali, a gente tem que ter comunicação e transparência o tempo todo, porque muitos negócios, eles não conseguem ir para frente porque a gente começa a ter rusga ali no meio do caminho, principalmente quando tem sociedade com o familiar. Eu, marido, sogra, tio, irmão, é muito complexo. Sim. É muito familiar. Muita gente ali, muito familiar. Só que eu costumo falar que eu não misturo o CPF com o CNPJ. Então, para mim, a transparência, se eu falo que eu estou te entregando um negócio, eu vou dar o meu melhor para te entregar aquilo que eu prometi para você. A comunicação, tem que ter comunicação com liderança, eu tenho que ser muito clara com os meus líderes, para que os meus líderes sejam muito claros com a galera do chão de fábrica, e a gente tem que ter essa comunicação também com o franqueado. E a excelência, porque a gente está ali para ser melhor a cada dia. É chato? Porque nunca é o suficiente. Às vezes eles falam assim para mim, as pessoas que trabalham comigo, nossa, nunca tá bom para você, né? Tá bom, e eu te agradeço por isso, mas a gente sempre pode melhorar, e é isso que eu quero de você. Não quero que você saia daqui e já vá pro 100%, mas aquele pouquinho a cada dia é importante. E se a pessoa não tiver esses mesmos valores alinhados comigo, ela não dá conta de trabalhar comigo lá, porque é muito claro, e a gente fala para as pessoas, se você tá perdendo tração, às vezes você cansa, é complexo. A gente está numa empresa que ela está em franco crescimento. Não é fácil, não é para qualquer um. E a gente fala, olha, se não tá bom para você, se não tá te fazendo feliz mais, a gente encerra um ciclo e você vai ser muito bem sucedido em outro lugar. O que eu não posso é ficar travando o crescimento da minha empresa, porque se eu tô correndo uma maratona, eu não posso ficar esperando você que tá parando em cada parte da jornada, né? Então é muita clareza, muita comunicação, e eu sou muito... O óbvio para mim precisa ser dito o tempo todo. Então eu sou muito assim, eu não aprendo, eu sempre falo com os meus líderes, eu nunca fui uma pessoa que eu aprendi de primeira, e as pessoas não aprendem de primeira. Fale 2, 3 vezes, a gente não manda ninguém embora raramente por técnica, eu não soube fazer, é por comportamento. Então a técnica a gente tem obrigação de ensinar, agora o comportamento ali já é uma outra coisa. Então para mim o diálogo, comunicação é o imprescindível dentro de qualquer negócio. E direta e objetiva, né, Carol? A gente já percebe isso na fala, Sim. né? Eu sou muito direta, eu sou muito objetiva. direta. Se você precisar de mim, eu sempre Se falo. for uma pessoa que realmente, não quer, não fica. Não, e tá tudo bem, tá Faz tudo parte. ótimo, e eu aceito muito bem isso. Às vezes as pessoas falam, eu moro numa cidade pequena, né? A gente é aqui do lado, então às vezes as pessoas não entendem muito do jeito de gerir do meu jeito de gerir o negócio. Mas eu sou muito direta, porque eu sei onde eu quero chegar. E por eu ter a clareza de onde eu sei e eu vou chegar, é que eu não posso ficar perdendo tempo. Eu falo que um líder que quer crescer, se você quer ter um negócio que seja grande, se você tem um sonho de empreender e realmente você conseguir gerar riqueza daquilo que você faz, você não precisa querer ser amado. Porque o líder, ele não tem que ser amado, ele tem que ser respeitado. Então, se você procura amor ali, você vai ficar muito vulnerável às coisas. Eu costumo brincar. Se você gosta de mim, é um bônus, porque é isso que eu quero. Mas a gente tendo respeito de ambas as partes é fundamental. Muito bom. Carol, a gente estava falando aqui do pastelzinho, né? Mix de produtos. O que você fala para quem aí tá ouvindo em relação a isso? Até porque, por exemplo, vocês usam coxinhas no nome. Sim. Aí tem pastel, tem outros salgados lá. Como é? Como vocês fazem isso em relação a marketing para não confundir cabeça das pessoas? Como vocês fazem? A gente cometeu um erro no começo ali de limitar. Nós temos dois pontos, né? Quando fala Carol Coxinhas, já fica muito claro aquilo que eu faço. Então, uma das premissas, quando eu vou atender um empreendedor que ele está querendo começar ou fazer rebranding de marca, eu falo, ok, o teu nome tem que remeter ao seu produto. Mas no meu caso também se tornou um limitador. Então, o esforço para você mostrar que você tem outras coisas é gigante. A gente tem 10 anos de mercado. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem no meu TikTok. Tem só coxinha? Não, tem um monte de coisa, dá uma olhadinha. Então a gente faz alguns ajustes. Na fachada mesmo a gente coloca Carol Coxinhas. Salgados, açaí, churros, a gente coloca mais algumas coisas. Mas para mim, acho que o mais importante dentro de um mix de produto é você comunicar aquilo que você quer para o cliente, mas tem um segredo que é fundamental para você fazer o seu negócio crescer. Qual é o seu produto da curva ABC? Produto da curva A é os campeões de venda, aquele que mais vende. Produto da curva B é aquele para você ter ali, mas ele é um diferencial
que você precisa ter no seu mix, mas não é aquele que vai dar a virada do seu negócio. O produto da Curva C é aquele que sai muito pouco. Muita gente acha que o cardápio tem que ser muito extenso para que ele tenha resultado. Hoje é o contrário, a gente vê que quanto mais enxuto, mais eficiente. Dentro dos meus concorrentes, eu acho que eu sou, de mini salgados, eu acho que eu sou a pessoa que tem um mix de produto maior. Porque a gente sempre vê que essa coisa da diferenciação, da inovação. Hoje, eu estou enxugando todo o meu mix. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade com logística gigante, de estoque gigante. Então, eu estou avaliando quais são os meus produtos da Curva C, quais são os campeões de venda, e ali eu vou entender quais são os produtos mais rentáveis. Tem muita gente hoje dentro do negócio que ele tem produto que nem dá lucro, mas ele mantém porque ele gosta, porque tem aquela coisa do ego, zero emoção, gente. No ramo de alimentação, em qualquer negócio, os números, eles são claros, e você tem que avaliar o que dá prejuízo e o que você, às vezes, vai ter que tirar do seu cardápio. Dificuldade para fazer, coisa que é muito diferente. Então, sempre que a gente olha para qualquer negócio, eu avalio o quanto aquele produto é rentável e se realmente vale a pena a gente ter ele no mix. Isso faz sentido. O pilar, você falou sobre o pilar liderança, que é o pilar número 1, inclusive, né? Sim. Fala um pouco mais, como você faz isso dentro da empresa, como você treina esses líderes, né? Se você traz alguém, né, que está dentro ali da empresa para desenvolvimento, ou se você traz pessoas de fora. Para mim, a liderança é o principal, porque tudo começa pela cabeça do dono, né? Se o dono ele tem um pensamento limitador, a sua empresa vai ser pequena e limitada. Se o dono é aquela pessoa que sonha alto demais, mas não tem clareza, não tem eficiência e também não tem aquele... Eu posso sonhar, mas eu sou muito racional. Então, o dono, ele define o destino do negócio. Isso é claro. Então, a gente tem que entender qual é o teu jogo, qual é o jogo que você quer jogar. O meu jogo é o jogo da expansão do crescimento. Então tem que estar muito preparada, porque eu vou levar muita pancada, eu vou investir o tempo todo, vou acertar, vou errar, vai dar muito errado, eu vou ter que vir consertando. Então, para mim, a questão da liderança vai muito do quanto você consegue ter clareza de onde você quer chegar, do quanto você se prepara ao longo da jornada, porque é só pancada, meu amigo, não vai ser fácil não estou desencorajando. Não desencorajo. Acho que todas as pessoas devem experimentar o que é empreender. Mas o empreendedorismo não é para todo mundo. Todo mundo pode empreender? Sim, mas não é para todo mundo. Então, o líder é aquela pessoa que tem clareza, que sabe para onde o negócio vai e ele está disposto a fazer acontecer. Como que eu engajo as pessoas junto comigo? Eu tenho que olhar para você e entender aquilo que te move. Porque aquilo que te move é o que eu vou utilizar para puxar você para perto de mim. E às vezes essa conversa de o que te move, às vezes você não vai estar junto comigo. Hoje, o meu braço direito, ele vai ser o futuro CEO da Carol Coxinhas. Acho que vocês conversam muito com ele, né? Ah, o Jean. É o Jean. Ai, que legal. E a gente teve a nossa conversa há 7 anos atrás, foi o seguinte: Carol, passei, vou fazer pedagogia. Tinha acabado de entrar comigo. Eu já tinha visto que ele já era um menino diferenciado. Ah, você vai fazer pedagogia? Eu já olhei para o meu negócio e falei, não é ele. Porque se ele vai fazer pedagogia, a visão de futuro que ele tem é outra, não é comigo aqui. E eu vou ficar investindo em uma pessoa que ele vai, daqui a pouco ele vai soltar minha mão e vai seguir o caminho dele. Aí eu tive uma conversa muito franca com ele, porque a gente já estava vendo para ele crescer dentro da empresa, né? Falei, olha, Gia, vou ser muito clara com você, porque eu tenho uma visão de futuro, eu quero compartilhar com você. Como você está fazendo pedagogia, eu entendo que você não vai estar comigo há muito tempo. E como a gente tem uma relação muito transparente, eu vou ter que falar para você que eu vou te apoiar. Mas que eu vou ter que colocar uma outra pessoa para ser o meu braço direito aqui, porque você, em pouco tempo, você já vai estar olhando para outra área profissional. E ali, conversando com ele, ele falou, Carol, acho que você tem razão, eu vou pensar, porque eu acho que eu vou migrar, porque a visão que você tem de futuro, e se eu me encaixo nela, eu acho que eu posso migrar a minha faculdade. Eu falei, não, pensa, e aí você avalia o que você quer, porque pode dar muito certo, mas também pode não dar. Mas eu tô sendo muito clara, só para você, mais pra frente, não falar, nossa, eu vim aqui, me dediquei, e ela colocou outra pessoa no meu lugar. Mais uma vez, a racionalidade, eu tenho clareza de onde a minha empresa vai, e as pessoas que precisam estar junto comigo. E aí ele pensou e falou, Carol, realmente eu acho que o futuro que eu vejo aqui com vocês é muito bom, estou mudando a minha faculdade. E hoje, realmente, ele veio crescendo dentro da empresa, né? Ele é um menino ali que está sendo trabalhado para uma sucessão, que não vai demorar muito tempo. Claro que eu vou estar dentro do meu negócio, mas ele é muito preparado. Então, quando eu cresço, a minha empresa cresce, a gente precisa de gente boa junto com a gente. E é isso, o quanto você consegue identificar quem são as pessoas certas que vão
fazer o seu negócio crescer, o quanto você investe nessas pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. O líder, ele só é líder se ele tem pessoas junto com ele no time. Senão ele é só um solitário ali tentando fazer o negócio acontecer. E foi numa comunicação, né? Que é mais um pilar forte aí que você tem, que Exatamente. você colocou clareza pra ele ali. E transparência. Olha, eu quero que dê certo, eu sempre vou querer o teu melhor. Mas aqui na minha empresa, eu preciso de alguém que queira, que entenda a visão de longo prazo. Vai ser ótimo se for você, mas se não for, a gente já está esclarecendo aqui, vai ser maravilhoso também, vai ficar junto comigo, mas o meu olhar para pegar pela mão e puxar junto vai ter que ser outra pessoa, porque eu não tenho tempo para te treinar 4 anos e depois você pegar outro rumo. Pode acontecer? Pode, mas ele foi claro no que eu estava fazendo, eu identifiquei qual era o próximo passo que ele ia ter. Você está fazendo pedagogia, você vai ser professor, óbvio. Então, comigo não teria como. Por isso que eu sou muito racional. Né? Sim, então e você tem que não saber vai mudar olhar. Seu plano por isso, né? Então, assim, eu não vou pessoa, desacelerar por isso. Por uma então, pessoa, vou não. seguir Com certeza. Vai ser ótimo se correr comigo. Se não correr comigo, eu vou continuar seguindo o meu caminho. Eu não mudo o meu plano, eu ajusto a minha rota. Mas o meu plano, ele não vai mudar. Porque todo dia tem alguém que sai da empresa, você vai levar alguém vai te apunhalar pelas costas, mas o quanto você consegue estar focado no teu negócio, né? O quanto você consegue colocar aquele plano para realmente funcionar. E tem o plano de longo prazo, mas são tijolinhos ali todos os dias que você vai construindo para você chegar lá onde você quer. Mas a visão de longo prazo é muito importante, então o líder, ele consegue ter se ele tem essa clareza, ele consegue trazer as pessoas junto com ele, com certeza. Um dos desafios que a gente mais escuta aqui, né, é sobre gestão de pessoas. O quanto é difícil contratar gente boa, reter gente boa, né, fazer com que elas brilhem o olho. Aí uma coisa que você falou que é super importante, que eu acredito muito também, eu sou psicóloga, sou da área de RH, então, o que eu vejo? A questão do que te move. Às vezes você tá falando ali com aquela pessoa de dinheiro, de benefícios, e o que ela tá querendo é outra coisa, ela tá querendo aprender. Ela só quer aprender. Então, vai ajustando o discurso, né? Então, conta mais pra gente, Carol, como vocês fazem isso numa cidade pequena hoje, né, que é Andradas, e você tem um time grande, né, e como vocês fazem? É um desafio a cidade pequena, porque normalmente as pessoas boas já estão muito bem empregadas ali nas empresas que elas já estão há muito tempo, e a gente, como cresceu muito, a gente teve esse desafio de sempre puxar pessoas da base. A gente criou tudo ali interno. Eu costumo falar que a gente foi aprendendo. Começou ali com um funcionário e depois foi vindo. Vou dar um exemplo para vocês de marketing. Eu tinha uma agência de marketing que cuidava do meu marketing na Carol Coxinhas. E ali eu não conseguia ter a agilidade, a atração que eu queria, porque eu precisava ser mais rápida para a gente conseguir ter mais retorno das coisas mais rápido. E aí falei, chamei essa pessoa que fazia o marketing, ela deu uma consultoria pra gente, também era uma consultoria. Eu falei, olha, agora eu acho que tá na hora de eu criar minha própria agência aqui interna. Isso era 2018. Gente, eu nunca fiz marketing na vida, entendeu? Mas assim, eu sempre gostei muito de marketing, mas eu vi que era uma necessidade na época. Aí peguei começou 3 pessoas, tudo estudante, tudo ali que saiu, acabou de sair da faculdade, a gente começou junto. Então, acho que essa coisa do interior tem muito essa questão de eu vou te ensinar, eu vou pegar você pela mão e eu vou te moldar, a gente vai aprender junto. Isso é maravilhoso. Você consegue criar pessoas com a sua cultura. E tem pessoas que estão lá comigo até hoje, que é o meu gerente de marketing, que é o Giovanni. A gente faz coisas muito legais. Fomos até convidados recentemente para fazer uma parceria com o Duolingo, gente. O Duolingo é gigante, entendeu? Muito legal. Só que o que eu tô percebendo depois que você começa a crescer muito? É muito legal você criar as pessoas, trazer as pessoas da base. Só que para você continuar crescendo, Carol, hoje não tenho mais tempo de treinar as pessoas. Eu vou treinar um por um, fazer aquilo que eu gostava de fazer. Então, eu não consigo. O que eu estou olhando agora? Eu tenho que trazer pessoas mais prontas. Então, às vezes, na minha cidade, não tem aquela pessoa específica para aquele cargo específico. Então, você precisa ter a noção de o quanto eu estou dedicando de tempo para treinar, o quanto o que eu faço hoje gera retorno, ou se eu tenho que trazer pessoas melhores do que eu. Então, essa percepção também é importante. Eu sempre gostei de trazer muita consultoria de fora para abrir a minha visão, porque eu acho que o que limita muito qualquer dono de negócio é que a gente olha muito local. Sim. A gente olha só
para nossa bolha, né? Não, tem um mundo lá fora. Sim, você pode trazer gente de fora, pode trabalhar home office, hoje em dia. Exatamente. Então, eu gosto muito de ter essa percepção de fora e trazer para dentro. Mas eu cheguei num ponto, depois de 10 anos, que eu treino. Mas antes, gente, a minha empresa tem RH tem muito pouco tempo, porque eu gostava de fazer tudo. Só que chega uma hora que você tá sobrecarregada. E por mais que você goste de fazer algo, você não é tão efetivo quanto você precisaria ser. Então, estrutura. Olha o que você precisa fazer agora e estrutura. O meu foi RH. Eu falei para os meus colaboradores que eu já venho falando desde 2024 a escassez de mão de obra. 2023 já estava falando disso. Vai vir uma escassez gigantesca. E eu já estava preparando a minha empresa. Eu falei para eles, 2018 até 2021, eu foquei na marca. Então, todos os meus investimentos eram na marca. Eu precisava crescer, tornar minha marca conhecida. A gente ainda é muito pouco conhecido perto do que precisa, né? Foquei em marca. Depois foquei em estrutura. Tive que mudar minha fábrica de lugar, investi muito em mudança de polo industrial. 2023, 2024, eu falei para eles, 2024 nós vamos focar em pessoas. Então, eu vou fazer tudo que eu puder para melhorar o interno aqui. Criamos gamificação, plano de carreira, tem que ser um ambiente gostoso para as pessoas trabalharem, porque não é só dinheiro, mas é muito difícil você gerir tudo isso e impactar as pessoas, porque hoje não tem mais aquele nível de comprometimento. O que eu costumo falar para a liderança? As pessoas não vão se conectar comigo mais. Quem está no chão de fábrica, por mais que hoje eu fui lá dentro, eu conversei com um por um. Fiquei um tempão lá, tempão que eu falei 2 horas, mas 2 horas você faz muita coisa, né? E aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu gosto desse contato. Só que as pessoas que estão na base ali, na operação, elas não vão se conectar comigo mais, porque eu não tô ali o tempo todo. Ela vai se conectar com quem? Com o meu líder. E se o meu líder não entender que a cultura, que a gente tem que ter esse cuidado, tem que ser individual com cada um, a gente não vai conseguir não vai conseguir manter as pessoas lá dentro, porque hoje a gente está disputando a mesma pessoa, eles vão ver o que é melhor para eles. Então, salário conta, é importante, benefício conta, o clima conta, mas o quanto também aquele ambiente é favorável para ele, né? E aí tudo vem dentro de um pacote onde você vai falar, as pessoas que estão comigo têm que estar vestindo a minha camisa sim, mas o exemplo maior é que sou eu. Então, eu olho para o meu líder, como é que você tem que falar? Hoje é uma dificuldade, porque os meus líderes são todos ali, tirando um lá de dentro da produção, que ele é mais novo, mas assim, é todos acima de 40 anos. E eles têm uma outra percepção de mercado. Uma outra geração, né? Outra geração. Não, mas isso aqui é simples, é óbvio, a pessoa vai saber. Não. Eu falei, né? Eu já falei. Toda hora. Mas tem que falar. Esses dias a minha sogra falou pra mim: tem que falar 10 vezes a mesma coisa? Não, fala 12, porque 10 vai ser muito pouco. E quanto mais processo, quanto mais clareza, quanto mais desenhado, melhor. Porque a galera que tá vindo hoje para o mercado de trabalho, eles não têm essa percepção de fazer. Eu olhei e fiz. Não, tem que enxergar. Gente, quem que enxerga hoje? Eu falo pra eles, não fica não sofra liderança, vocês não têm que sofrer. A galera que tá aqui, vocês vão ter que ensinar mesmo, ensinar 10 vezes, se for possível, pegar pra mão e fazer junto. Mas é assim. Aquela proatividade, né, de pegar e vou passar na frente, vou fazer. Não tem. Eu falei, por isso que vocês são líderes hoje. Porque o mercado, ele não tem mais essas pessoas. Sim. E tem um agravante que você é do RH, você já deve estar avaliando essa questão. Eu estou estudando muito essa geração alfa, que está vindo porque é a geração que compra o meu produto, que era a criança que está crescendo, a gente tem que entender para onde eles estão indo, mas o mercado de trabalho daqui 5 anos vai colapsar. Porque se a gente acha que a geração Z dá trabalho, a alfa vai ser um desafio ainda maior. Vai ser um desafio ainda maior, gente, porque são tecnologia, pessoas... É tecnologia, é a pessoa do quarto que tá ali com o fone no ouvido, não consegue ter percepção do que está acontecendo, então a gente tem que ter cada vez mais processo bem definido, a gente tem que ter uma comunicação muito clara, a liderança tem que entender que o que ela sabia há anos atrás não funciona mais e que o mercado está mudando. E tá mudando mesmo. E tá mudando. E muito rápido, né? Com certeza. E muito rápido. E todos têm que se adaptar. E quem entender isso vai crescer mais rápido, vai permanecer no mercado. Porque se não entender que tudo é sobre pessoas e a gente vai depender de uma galera que não tem a mesma mentalidade, não tem a mesma mentalidade minha, mas se eu consigo me conectar diretamente com ele, a gente vai fazer toda a diferença. E isso vale para
operação, isso vale para marketing, isso vale para tudo. Pra tudo. A cliente tudo. final, pra tudo. Para tudo. As pessoas não. Essa geração que tá vindo, ela não compra de marca que ela não acredita. Ela vai olhar quem que é o Sim. dono por trás da marca. Gente, é muito sério o que está acontecendo, né? Então a gente tem que estar cada vez mais voltado para isso também. Mudando. O dono de negócio hoje, ele não tem que olhar só para o operacional do negócio dele. Ele tem que entender o que está acontecendo no mundo se ele quiser ter uma empresa ali que vai durar para os próximos anos. Carol, qual mensagem você deixaria aí para quem empreende, para quem querem começar a empreender? Em tempos de vaca magra, você precisa trabalhar dobrado. E nós estamos em tempos muito difíceis no nosso mercado. Só que agora não é a hora de você ficar avaliando o que deu certo, o que deu errado, ficar reclamando, você ficar colocando a culpa em muitas coisas que a gente até poderia colocar. Agora é hora de arregaçar as mangas, olhar para dentro do seu negócio e entender como você pode vender mais, como você pode ajustar o seu processo, como você pode melhorar e como você vai passar por isso sem que a sua empresa fique no meio do caminho. Vai ser desafiador, mas quem passar por isso vai ter muito sucesso lá na frente. E blindar a tua mente, porque tudo começa aqui. A gente deseja, sonha e faz, né, Carol? Com certeza, você tem que ser um realizador, por mais difícil que seja, porque liderar enquanto tá fácil, ter uma empresa enquanto tá tudo bom, enquanto tá Crises vendendo, vão vir, né? é muito fácil. Você prova o quanto você é bom quando os desafios vêm. E ali eu falo que todo mundo que tá pensando em desistir, olha a tua jornada, olha quanto você fez para você chegar até aqui. Né? Então tem muita coisa que você fez. Relembra, olha e se trate com um pouco mais de carinho, porque a gente se cobra tanto, até eu falo isso para mim muitas vezes, aí, muitas vezes. Às vezes a gente se cobra tanto, mas o quanto já foi feito, o quanto você cresceu, é mais um desafio que vai superar. Carol, muito obrigada por estar aqui com a gente amou, que Foi. delícia de bate-papo, obrigada por compartilhar sua experiência, sua visão de negócios, essa parte de gestão que é super importante, que a gente já entendeu aí, que faz toda a diferença no negócio. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Fico muito feliz de estar vindo aqui com vocês e que a gente consiga ter outros bate-papos desses juntos, viu? Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas redes sociais e marque a gente. Vamos espalhar histórias que inspiram e transformam. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Até a próxima com mais conversas sobre negócios. E para você que quer ver esse episódio completo, é só nos acompanhar nas redes sociais. @mulheres.porelas.